Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2022, mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do dia. Estamos fazendo a leitura do livro de Josué. Hoje estarei fazendo a leitura do capítulo 4. Se você quiser acompanhar aí, você pode pegar sua Bíblia e fazer a leitura junto comigo. Capítulo 4, do versículo 1 a seguir, que está escrito assim: As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. E sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, cada um de cada tribo um homem. E disse-lhes Josué: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levanta-te cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes dizeis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre, por memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levaram 12 pedras, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés e dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam o Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi o Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco,
as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado o Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Farei-lhes saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Louvado seja Deus pela tua santa palavra. Queridos amigos e irmãos, o capítulo 4 do livro de Josué nos traz, como toda a Bíblia, algo enriquecedor para a nossa compreensão, para a nossa meditação. Primeiro, num ato de fé, uma ação sobrenatural, e segundo, um ato em que vai ficar marcado na história e na lembrança de todos, né? Lembrança, quem pode ter lembrança de algo é quem viveu uma experiência. Então, eu tive uma experiência, eu conto de repente para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que eu tive tal experiência. As pessoas vão simplesmente ouvir, falar, ele está falando que passou por isso, né? Mas não sentiram, não sabem o que é passar pela experiência. Essa geração que está com Josué, né? Desde a época de Moisés, muitos já haviam morrido, desde a travessia do mar chamado Vermelho, mas Josué e Caleb eram os dois que vinham desde aquela época, ainda estavam firmes, né, de idade, mas estavam ali atuando. E o interessante é que eu acredito, imagino, né, eles contavam para os seus filhos, eles falavam como Deus agiu, como Deus fez, que Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu em dois e eles passaram em terra seca. Então eles ouviam uma história em que Deus fez algo miraculoso, Deus fez um milagre. E agora tem um problema em que Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, agora era morto. Josué é colocado como líder, como cabeça do povo, e naturalmente há uma comparação, naturalmente há um questionamento, naturalmente há uma pergunta: será que realmente é ele? Será que realmente ele tem essa autoridade, esse poder? Mas da mesma maneira que Deus falava com Moisés, Deus também falava aqui com Josué, como nós vimos no capítulo 4 e nos capítulos anteriores. Então a diferença está que Josué também tem a mesma unção de Moisés e Deus fala com ele também intimamente, como falou com Moisés, como falava com Moisés. E Josué, né, andou às sombras de Moisés, né, era o ajudador de Moisés, e ele não cria caso, não cria situação, ele só faz o que Deus manda. E o segredo de ser vitorioso e abençoado na caminhada cristã é só obedecer a Deus, fazer o que Ele manda. A bênção na vida cristã, ser alguém bem sucedido na vida cristã, só tem que fazer o que Deus manda. Então ele manda a arca do concerto ir na frente, e quando os sacerdotes entram na água, a água se divide. O que acontece nessa situação historicamente? Nessa época,
o calor, é verão, e havia as geleiras nas montanhas, estavam derretidas, né? E se tornou água. Então se tornou uma abundância muito grande de água naquela região, o que não era normal nos outros dias dos meses. Então deixava o povo apreensivo, porque a gente não vai conseguir passar por esse rio, porque tem muita água. Mas o povo ouvia falar, mas Deus abriu o Mar Vermelho quando Moisés estava saindo do Egito com o povo. Então se ouvia uma história. Uma coisa é você ouvir história, outra coisa é você passar experiências. E esta geração que está com Josué tem a experiência de viver um sobrenatural de Deus na vida deles. Quando eles então vê Josué dando a ordem para os sacerdotes, e os sacerdotes fazendo conforme as palavras de Josué, e está acontecendo da mesma maneira que Deus falou para Josué fazer, Josué está fazendo com os levitas, com os sacerdotes. Imagine, a água parou, eles puderam passar todos secos, e agora eles puderam testemunhar, falar, agora eu sei o que é o agir de Deus, eu sei o que é o sobrenatural de Deus, porque eu não ouvi uma história, eu presenciei, eu tive uma experiência em que eu presenciei uma ação sobrenatural acontecer. E é isso que eu quero te convidar, você a viver uma experiência sobrenatural, entregando a sua vida para Deus. Deixando Deus guiar os seus caminhos, deixando Deus direcionar os seus passos, deixando Deus falar contigo, falar faz isso ou não faz isso, sendo obediente à instrução de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, para que primeiro a bênção espiritual aconteça na tua vida. Quantas pessoas sofrem aí de depressão, de opressão, síndromes do pânico e todas essas doenças desses últimos dias? Pessoas não têm paz interior, pessoas vivem em conflitos com as outras. Eu quero te convidar você a ter uma experiência com Deus, para que Deus venha trabalhar assim na tua vida, para que você não venha sentir mais essas coisas. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, fala, Senhor, a minha vida está um caos, tem como resolver? Tem como ajudar? Ele fala, tem, me obedeça. Então obedece ao Senhor, Ele vai tratar na tua vida, no âmbito espiritual, familiar, profissional, sentimental e psicológico. Deus tem mais para oferecer para as nossas vidas, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Às vezes as pessoas vêm para Deus, eu preciso que tal área da minha vida seja resolvida. E quando elas se entregam para Deus, verdadeiramente, Deus não resolve só uma área da vida delas, Deus resolve todas as áreas da vida delas. Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisa ser mudado, se a pessoa deixar, Deus muda, Deus transforma e Deus escreve uma nova história na vida da pessoa. E é isso que eu quero, com essa mensagem, te convidar. Você entregar a sua vida para Jesus mudar a tua vida e escrever uma nova história para você em sua vida. Tá bom? Que esta palavra possa falar ao teu coração e que você, assim como Deus foi com Josué, foi com Moisés, eu também acredito que Ele vai ser na tua vida, porque na minha eu tenho a convicção que eu tenho experimentado, as experiências diárias com Deus, livramento, proteção, as bênçãos, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, e é por isso que nós trazemos essa mensagem te convidando para você deixar Deus fazer parte da tua vida de uma maneira sobrenatural. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja você e toda a sua família. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, assim Deus nos permitindo.